Destaque para a informação de momento, a confirmação por parte do governo brasileiro do Itamaraty de um brasileiro morto. A gente traz agora na íntegra, mais uma vez para você, a manifestação do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, em tela para você a manifestação, nota emitida há instantes. Trago aqui mais uma vez o texto. O governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento do cidadão brasileiro Hanani Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Hanani, o governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis. Portanto, agora vem a confirmação do governo brasileiro. Esse que aparece em tela é o Hanani Glazer, um jovem de pai israelense, mãe brasileira. Ele nasceu no Brasil, era natural do Rio Grande do Sul, como informa a nota do governo brasileiro. Foi o pai do Hanani quem reconheceu o corpo do filho. Já tínhamos aqui na CNN Brasil a informação com relação à morte do Hanani, era uma informação passada por um primo do jovem, e agora a confirmação por parte do governo brasileiro. Conversamos com amigos de Hanani durante essa cobertura, com a namorada dele, a Rafaela Tristman, que relatava os momentos de terror que eles viveram quando houve o ataque terrorista do Hamas. Homens armados invadiram o festival de música onde eles estavam. Para você que está acompanhando aqui a nossa programação, estamos falando bastante sobre esse festival de música, uma rave, essa daí que a gente vê nas imagens. Esse festival acontecia nas proximidades da faixa de Gaza, numa localidade bem ao sul de Israel, a cerca de 5 quilômetros da fronteira com a faixa de Gaza. E os relatos dos brasileiros que estavam lá dão conta de que, enquanto o festival acontecia, os bombardeios começaram. Eles começaram a ouvir as explosões. Muitos saíram correndo em direção aos seus veículos, tentando deixar o local. Houve, a princípio, uma orientação, como a gente via eles ali deitados no chão, quando as explosões tiveram início. E, na sequência, a orientação para que eles evacuassem a área. Foi quando muitos correram, olha só, em direção aos próprios carros, aos seus veículos, numa tentativa de fugir dali. Inclusive, há relatos de brasileiros que conseguiram pegar o próprio carro, mas não conseguiram avançar, porque uma confusão se fez nessa região, já que homens armados, além dos bombardeios, além do ataque aéreo, naquele momento, homens armados também invadiram o território e começaram a disparar contra vários jovens. Nessa região, 260 corpos foram encontrados, segundo as autoridades israelenses, informações confirmadas, portanto, pelas forças de defesa de Israel. E muitos jovens que estavam nesse festival, eles foram levados como reféns pelo grupo Hamas e estariam em poder do grupo já na faixa de Gaza. Há, portanto, agora a confirmação de que um dos brasileiros desaparecidos que estava nesse festival foi encontrado morto. Ainda há 2 brasileiros desaparecidos, 2 brasileiros que também estavam no local, e um brasileiro ficou ferido por conta desse ataque. A gente volta aqui para conversar com a Dela Cardoso, para a gente entender exatamente onde era esse festival de música. Para isso a gente recorre aqui ao nosso telão, olha só. Vamos juntos aqui observar essa fronteira entre faixa de Gaza e Israel. Aqui várias comunidades dela que nesse momento estão sendo evacuadas, inclusive. Isso mesmo. O festival ficava próximo a Rien, aproximadamente aqui nesse local do mapa. E aí o que acontece, Carol? Aqui foi um dos principais pontos da incursão terrestre do Hamas. Então, o que aconteceu? Esses jovens estavam aqui no festival, a cerca de 20 quilômetros da fronteira de Gaza, e foram diretamente atacados pelos terroristas do Hamas, que entraram aqui, furaram a cerca e foram em direção tanto a comunidades que estavam ali próximas e também em direção aos jovens do festival. E aí o que aconteceu foi uma carnificina, perdão a palavra, mas não tem uma outra que eu consiga descrever. Além de lançar mísseis em direção aos jovens que tentavam correr
com seus veículos e também a pé. Os atiradores do Hamas realmente atiraram nas pessoas, jogaram bombas nelas e infelizmente muita gente não conseguiu se salvar. E aqueles que sobreviveram, muitos foram levados de volta para a fronteira de Gaza. Uma situação realmente lamentável, uma das cenas mais tristes nessa guerra.